Seria os adventistas uma igreja não histórica? Será que os adventistas eles são uma classe inferior comparada às outras igrejas? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu tenho um desafio até difícil, né? Reagir a um vídeo, né? A uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Paulo Júnior. Eu creio que ele é um homem de Deus, né? E quando eu falo homem de Deus, alguns vêm aqui, só porque discordam dele, acham que ele é um herege, um falso profeta. Não é bem assim, tá? Assim como eu me considero um pastor orientando as pessoas à verdade, ele também se considera assim. Nós temos divergências, ok? Mas isso não quer dizer que eu seja um herege e ele um herege. Nós temos algumas diferenças teológicas, tá? Então vai aqui o meu respeito, o meu carinho pelo pastor Paulo Júnior. Fui influenciado por ele. Na verdade, eu acompanho o canal dele desde que ele tinha menos de 100 mil seguidores. Faz muito tempo, né? E hoje ele já tem um canal muito grande, né? Mais de 1 milhão. E é um bom canal que fala sobre a graça, o amor, a salvação, né? Então assim, fica aqui o meu agradecimento. Por quê? Porque quando ele falou sobre os adventistas, ele falou com muito amor e muito respeito. E eu quero manter esse nível, mas eu preciso dar uma resposta aos meus seguidores que mandaram esse vídeo. Falou, pastor, comenta as diferenças, né? Então ele tem uma lista que ele cita de diferenças ou discordâncias, né? E eu quero aqui pelo menos diminuir essa lista, porque realmente existem diferenças entre o adventismo e também as outras religiões, tá certo? Mas eu creio, gente, pela graça de Deus, um dia nós seremos um povo só. As diferenças serão quebradas, né? Jesus terá apenas um aprisco, né? Mas enquanto isso, vamos tentar viver na discordância, mas com elegância, tá certo? Assim como o pastor Paulo Júnior fez nesse vídeo, né? Mas antes, quero convidar você para assistir o nosso último vídeo aqui, assista ao nosso último vídeo falando sobre o arrebatamento secreto, né? O outro vídeo que eu falei sobre do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Que eu também discordo de algumas coisas dele, mas puxa vida, é um homem de Deus, repito aqui, né? Com as suas verdades, ele tem feito aí o trabalho. E a gente conhece isso pelos frutos, né? O fruto do trabalho do Paulo Júnior, do Hernandes Dias Lopes, né? Mas enfim, vamos agora então entender essa questão, né? Quais são as diferenças e quais coisas ele está um pouquinho equivocado sobre a crença adventista, tá certo? Vou direto ao assunto, vou colocar aqui na tela para nós, peraí. Olha aí o pastor Paulo Júnior, beleza? Vamos ouvir então, coloquei na velocidade um pouquinho mais rápida para poder não ficar muito longo aqui o vídeo, tá certo? Então se você discorda de mim, alguma coisa, coloca nos comentários com toda a educação, nós estamos aqui para crescer juntos na palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ouvir. Museu da Bíblia que pertence a eles, então não tenho problema com essas pessoas. Eu só vou falar o que penso das suas doutrinas, da sua teologia. E o que eu vou falar também não é diferente do que muitos outros teólogos, homens, mestres, mais capacitados do que eu, já disseram. E o que eu vou dizer é aqueles pontos centrais que divergem do cristianismo histórico. Aqueles que você já conhece, como a guarda do sábado, o juízo investigativo, a mortalidade da alma. E eu quero falar um pouco de cada uma delas, porque eu entendo que eles estão equivocados quanto a essas doutrinas e elas não são compatíveis com o cristianismo histórico. E eu quero começar, por exemplo... Então, quando ele fala assim, não são compatíveis com o cristianismo histórico, né? De alguma maneira ele exclui a gente de um cristianismo conservador. Eu já discordo dele, né? Porque a maioria pensa de um jeito, quer dizer que então eu não me encaixo como cristianismo histórico, né? Se ele falasse que nós somos hereges, aí tudo bem, né? Mas que nós temos discordâncias e as nossas discordâncias não se encaixam no que ele chama de cristianismo histórico, né? É um pouquinho equivocado, mas vamos lá. Falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as escrituras. Opa, aí então, olha só. Aí tem um problema, é um espantalho que criaram, né? Ela não tem igualdade. A Bíblia é a nossa regra de fé. Isso está nos nossos livros aqui, nossas crenças fundamentais, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Nós cremos que a Bíblia, somente a Bíblia, é a regra de fé. Ellen White, ela é inspirada por Deus, sim, mas os seus conselhos, a sua direção não está acima e nem de igualdade com a Bíblia. A inspiração é igual,
Porém, a autoridade é diferente. A Bíblia está acima, tá? Então, esse é um espantalho que, infelizmente, as pessoas falam, mas falam repetindo coisas na internet. Talvez o pastor Paulo Júnior não saiba desse detalhe. E se você está assistindo esse vídeo, né? Quem sabe chega esse vídeo para o pastor Paulo, de que a gente não pensa desse jeito, tá? Isso é um espantalho de internet. Vamos lá. A Bíblia Sagrada. E isso para mim é um ataque à suficiência das Escrituras, porque em Hebreus diz que tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das Escrituras, não há espaço mais para novas revelações. Então, aí a gente discorda, né? Porque a Bíblia diz, há uma profecia de Joel, né? Que nos últimos dias as pessoas teriam visões, né? É porque é o seguinte, a Igreja Adventista, ela é continuista. Nós acreditamos que Deus tem cuidado e orientado a Igreja através do tempo com o dom do Espírito Santo, né? Só que ele, o Paulo Júnior, ele segue a linha calvinista, né? Que acredita que cessou os dons, né? E aqui também vai uma coisa do coração, né? Eu seguia muito Paulo Júnior, mas depois que ele aderiu ao calvinismo, para mim ficou incoerente, né? Porque a pregação dele, a empolgação de falar de aceitar Jesus, graça, né? Fica meio incoerente um calvinista, né? Crer nesse tipo de ênfase, de apelo como ele faz, né? Mas tudo bem, é a decisão dele, né? Então vamos lá. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das Escrituras. O segundo ponto que eu quero colocar, e esse é bem estranho, na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque se assim não fosse, ele não poderia ser um substituto completo e à altura dos pecadores para assim redimi-los. Então, aqui nós temos outro espantalho de internet, né? Veja, toda religião, toda igreja tem seu doido e seu maluco, né? Que falam coisas, ideias e teorias, né? Dentro do calvinismo, dentro enfim, dos presbiterianos, até mesmo, quem sabe, na igreja do pastor Paulo Júnior, né? Doido tem em todo lugar. E realmente existem alguns adventistas que creem que Jesus veio com a natureza depois da queda, chamado de pós-lapsarianos, né? Mas a instituição, a igreja defende o pré-lapsariano, ou seja, que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Então isso que o pastor Paulo Júnior está falando é um espantalho de internet. Alguns escreveram sobre isso? Sim, mas a instituição adventista, a igreja, o corpo, não pensa dessa maneira. E ele está correto ao dizer que se Jesus veio com a natureza pecaminosa, então ele precisa de um salvador. Isso é lógico, nós não cremos assim, tá certo? Então isso já era o segundo item da lista do Paulo Júnior que ele poderia cortar, né? Isso aí é bobeira, a igreja adventista não pensa dessa maneira. Mas vamos lá. Ora, o que a Bíblia ensina a esse respeito é que em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, diz que Cristo veio ao mundo sem qualquer herança pecaminosa de Adão. E também diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentada a nossa semelhança, porém sem pecado. Uma outra doutrina deles é a do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ou ambos morreram, e estão em estado de consciência. Então, eu vejo que há uma limitação nesse vídeo do pastor Paulo Júnior explicar, né, o porquê do sono da morte. Então ele usa uma parábola, a parábola do Lázaro. E eu vejo como perigoso usar uma parábola para defender uma doutrina. Tá? Então, assim, nós cremos, até gravei um vídeo aqui falando sobre o que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre essa questão do sono. Né? Nós cremos que quando a pessoa morre, ela descansa e dorme, né? Então isso há uma discordância mesmo, né? Eu não creio que a pessoa já vai direto para o céu, como ele vai falar agora, quer ver? E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo. Então, no vídeo que eu gravei recentemente, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você ver, esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Partir e estar com Cristo são coisas diferentes. Então, Paulo diz que a hora dele é chegada, né, que ele já está partindo, mas que ele receberá a coroa da vitória na vinda de Jesus. Né? Então, existe uma discordância muito clara aqui. Né? A gente não acredita que quando a pessoa morre já vai reinar, já vai para o céu. Né? Porque próprio Jesus diz que quando ele voltar, ele vai trazer o galardão. Mas espera aí, vai trazer o galardão se as pessoas já têm o galardão no céu? Então, realmente, essa é uma discordância que nós temos. Essa discordância ele pode manter na lista, tá bom? Essa é a verdade, tá? E não para estar em um estado de inconsciência. Um outro ponto, que é um dos mais conhecidos dos adventistas,
é a guarda do sábado como dia de descanso. Nós, como cristãos, guardamos o domingo, por causa da ressurreição. Então, aí é uma discordância tremenda, né? O pastor Paulo Júnior, como muitos outros cristãos sinceros, né, guardam o domingo, santificam o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas, queridos, biblicamente, isso não é uma base bíblica para os cristãos agora tirarem o sábado, coisa que Deus ordenou, e começar a santificar o domingo, né? Então, isso é uma discordância nossa. Nós cremos que o sábado ainda continua em vigor, né? Não é o domingo. Quem mudou isso aí foi a igreja, a história da igreja, não a Bíblia. Né? E se a gente crê no sola escritura, como ele diz crer, então, assim, no sola escritura não tem domingo, tem sábado, né? Que está ali inaugurando uma nova era. E o grande problema que eu entendo não é necessariamente o dia exato da guarda. Nós, de fato, temos que observar um dia para o descanso. O problema é quando fazemos desse dia um fim em si mesmo, ou fazemos do sábado um objeto de salvação. Eu creio que é aí que está o problema, porque nós não vemos uma ênfase na guarda de um sábado no Novo Testamento. E Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, que ninguém vos julgue por causa dos sábados, da comida ou dos dias. Portanto, nós não podemos dar relevância em um dia dessa forma que nem mesmo a Bíblia dá. Meu Deus, aí a gente discorda claramente, né? Paulo em Colossenses não está falando de proibição ou de mudança de sábado para domingo, né? Está falando sobre julgamento de quem faz e quem não faz, né? Outra coisa, ele está correto, né? Nós guardamos o sábado não para ser salvo, é outro espantalho da internet, né? Que os adventistas são legalistas. É claro, tem muito irmãozinho da minha fé que realmente coloca o sábado acima de tudo, né? Quem não guarda o sábado vai pro inferno, e as pessoas que não conhecem essa verdade falam, como assim, né? Então, assim, existe mesmo erros da nossa parte ao transmitir a mensagem. Mas o que nós cremos é o seguinte: uma vez que eu aceitei Jesus pela graça e sou salvo, então eu guardo os seus mandamentos, inclusive o sábado. Assim como o pastor Paulo Júnior não adora ídolos, imagem, não adultera, honra o pai e mãe, nós também acreditamos que o sábado está nesta lei e que nós precisamos observar esse dia. É uma questão de fé, ok? Então, assim, por favor, a igreja adventista não guarda o sábado para ser salvo. Isso é legalismo. Nós não somos legalistas. Então, isso é mais um espantalho de internet, tá? Ok? Vamos lá. Um outro ponto que eu discordo dos adventistas é essa doutrina do juízo investigativo, que ensina que a expiação não foi toda completa na cruz do Calvário, que em 1844 Cristo teve que entrar no santuário para completar a obra da expiação, porque está investigando os pecados. E só depois, então, a obra da expiação, da redenção, vai ser consumada. Então, é outro espantalho, né? Como assim, pastor do espantalho? Veja, nós cremos que Jesus, ao morrer na cruz, o preço pelo pecado foi suficiente, né? Existe sim uma expiação ali na cruz, porém, todavia, Jesus sobe ao santuário celestial e continua a sua obra. Ele agora vai mostrar os méritos diante do Pai, do que ele conquistou, né? Para oferecer para mim e para você que aceita ele como Salvador. Então veja, assim como no Antigo Testamento, ao adorador matar o cordeirinho ali no santuário, ele saía perdoado, né? Só que agora o sacerdote pegava o sangue, entrava no lugar santo, jogava o sangue sobre a cortina ou colocava sobre as pontas do altar de incenso, demonstrando expiação. O pecado ainda era levado até o santuário e depois, uma vez por ano, era purificado o santuário, tirando o pecado do santuário. Então veja, isso é uma má compreensão dos cristãos históricos, né? Dizendo que a gente diz que a cruz não foi suficiente. Ela foi suficiente, porém o ministério de Cristo não para na cruz. Essa é a nossa grande diferença. O ministério de Cristo continua no santuário celestial, ok? Ora, Hebreus capítulo 9 deixa claro que o Senhor entrou no Santo do Santo Celestial e ele consumou toda a obra da expiação. Eles ensinam que depois que o Senhor saiu de lá, ele vai, segundo uma interpretação de Levítico, do bode emissário, onde o sacerdote colocava simbolicamente as mãos sobre o bode, transferindo os pecados de Israel, e o bode era condenado a vagar no deserto até a morte. Quando Cristo sair então do santuário, e também vai lançar nossos pecados no diabo e destruí-lo junto com os nossos pecados. Eu não vejo base bíblica alguma para isso, e eu acredito que na cruz do Calvário os nossos pecados todos foram expiados e a obra foi totalmente completada. Então, aqui outro espantalho. Realmente, assim, ó, veja, Deus já revelou
o ministério da salvação, da redenção através do santuário terrestre. Interessante que os nossos amigos, nossos irmãos cristãos, sabem como eram os rituais, mas eles não fazem a ligação do santuário terrestre com o ministério terrestre e celestial de Jesus. Realmente, assim como o sumo sacerdote saía, como bem disse, né, colocava a mão sobre o bode, e esse bode emissário ele era levado com os pecados de Israel, assim vai acontecer, entende? Veja, esse bode ele não expia pecado, né? Porque o primeiro bode, que era morto antes do sumo sacerdote entrar no santuário, este bode representa Cristo, que purifica o santuário. Esse segundo bode realmente representa Satanás, que será punido, assim como esse bode era punido à morte, levando os seus pecados. Então veja, o segundo bode, o Azazel, não participa de uma expiação de pecados, mas ele participa da punição de pecado, porque ele representa Satanás, o verdadeiro culpado do pecado. Então, gente, mais um espantalho. O pastor Paulo Júnior poderia tirar isso da lista, tá? Não é bem assim que nós cremos, né? Vamos lá? Quando ele disse, está consumado, não há mais nada que fazer com relação à nossa expiação. Outra coisa, Jesus realmente na cruz falou, está consumado. Mas se você for para Apocalipse, quando ele termina o serviço no santuário celestial, ele também fala, está consumado. Por quê? Porque na cruz do Calvário, o está consumado é a primeira parte do seu ministério na terra, que era qual? Viver sem pecado e morrer pagando preço. Agora no santuário celestial, ele continua essa obra de intercessão, né? E ele vai dizer novamente, está consumado, está feito. Então a outra parte do ministério de Jesus vai terminar. E realmente nós cremos num juízo investigativo, que o juízo é dividido em 3 fases. Né? Infelizmente nossos irmãos, como Paulo Júnior, só acreditam num juízo final, né? Naquele momento, só na volta de Jesus já acontece o evento final. Porém, todavia, nós temos inúmeros textos, né? Não de Ellen White, inúmeros textos bíblicos que apresentam um juízo antes da volta de Jesus, porque ele vai vir buscar os seus que estão escritos no livro da vida. Só que na própria Bíblia diz que ele pode apagar esse nome, e ele apaga antes de vir. Entende? Então, antes de Jesus vir, ele já sabe quem ele vai vir buscar. Então, se ele já sabe quem ele vai vir buscar, é porque houve uma investigação. Assim nós cremos, né? E isso não interfere em nada na soteriologia. Isso mostra a coerência do que Cristo vai fazer, porque ele volta para buscar os seus. Então, ele já escolheu os seus, né? E se a gente crê no juízo, a gente crê que existe uma norma. E essa norma é a lei de Deus. Entende? Continuando. Portanto, a doutrina do juízo investigativo não encontra amparo nas Escrituras. Uma outra doutrina que eu acredito que eles estão equivocados é a doutrina da mortalidade da alma. Os adventistas não creem no estado de condenação eterna. Em um certo ponto, eles também são aniquilacionistas. Nós acreditamos na imortalidade da alma e no lugar de condenação eterna. Então, aí nós distanciamos muito, né? Nós não cremos que a alma é imortal, né? E nós cremos que haverá uma aniquilação, né? Apocalipse diz que o fogo desceu e os consumiu, né? Nós não acreditamos que esse Deus, né? Que os calvinistas e outros acreditam que haverá um local geográfico, as pessoas ficarão pela eternidade, da eternidade, sofrendo. E eles dizem, não, porque Deus é um Deus justo e vocês pecaram contra Deus, então porque Deus é eterno, o castigo também é eterno, né? Mas veja, isso não é coerência, porque a morte é o contrário da vida. Na vida você tem sentimentos, você tem emoção, você está consciente. Agora, como assim? O cara vai morrer eternamente, então ele vai ficar sofrendo eternamente. Peraí, ele vai ter morte ou vida eterna para sofrer? Eu não creio nesse Deus e eu não vejo esse tormento eterno que ele está dizendo na Bíblia, né? Apesar de dizer que as consequências serão eternas, mas o ato, o castigo, não vai ser eterno. Alguns vão sofrer? Com certeza vão sofrer. Satanás vai sofrer mais? Com certeza vai sofrer mais, porque ele tem mais culpa no cartório, né? Mas o fogo que vai descer do céu, diz a Bíblia que vai os consumir. Então, isso é uma diferença entre nós, concordo com você, né? A gente não crê que a pessoa vai ficar lá queimando o resto da vida, o resto da vida não, a eternidade, né? Imagina eu, na eternidade, salvo em Jesus e vejo amigos meus que não aceitaram Jesus e estão lá torrando e queimando e sofrendo, né? Puxa vida, eu falo, Senhor, já deu 1 milênio, tira ele, acaba com esse sofrimento, né?
É a nossa diferença, verdade. Nós temos vários textos, mas podemos usar o de Mateus 25, quando o Senhor está ali fazendo uma metáfora do pastor separando os bodes das ovelhas, e uns vão para o descanso eterno e outros para a condenação eterna. A palavra eterna para ambos os casos é a mesma palavra grega. Portanto, se aqueles que irão para o céu estarão por lá por toda a eternidade, aqueles que serão condenados ao inferno também estarão lá por toda a eternidade. Um outro ponto que eu acho muito estranho das doutrinas adventistas é dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, e baseado naquele texto de Judas, quando Satanás e o arcanjo Miguel contenderam acerca do corpo de Moisés. Ora, nós realmente entendemos que Cristo veio na Terra apenas quando ele se encarnou. O próprio texto insinua que aquele arcanjo não pode ser o Senhor quando diz, o Senhor te repreenda. Ora, Cristo sendo o próprio Deus, Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai, não poderia ele mesmo ter repreendido a Satanás? Isso é muito fácil de refutar, né? Primeiro que a gente não usa apenas Judas, né? Existem outros textos. E outra, quando a gente fala que Jesus é o arcanjo Miguel, a gente não está dizendo que ele é uma criatura, é outro espantalho. Nós cremos que Jesus, assim como se encarnou em ser humano e se tornou um de nós, ele também se torna um com os anjos, né? Ele é o líder, o supremo, é o chefe da guarda, é o chefe das hostes celestiais. Então ele se torna um com os anjos, assim como se tornou um conosco, né? Se você não crê que Jesus é o arcanjo, tá tudo certo, né? Você não vai ser um não adventista por isso, você não vai ser condenado. Se tem um irmão adventista me assistindo que não crê que o arcanjo Miguel é Jesus, tá tudo certo, não interfere em nada em questão de doutrina. Mas veja, Jesus em muitos momentos esteve na terra como o anjo do Senhor. Isso é muito claro na Bíblia, né? E agora quando o pastor Paulo Júnior fala assim, se ele fosse o próprio Senhor, ele repreenderia o Lúcifer, né, quando foi lá contentar com a alma com a vida de Moisés. Mas na terra, na terra quando Jesus estava, né, ele não fazia nada a não ser pelo Senhor, né? Então assim, é um argumento que é muito fácil aí de derrubar, tá? Então, nós cremos sim que o arcanjo Miguel é Jesus, mas que ele não é criatura, e que ele é um com os anjos, ele é o líder da hoste. Assim como ele se encarnou e se transformou em homem, nós cremos que é possível que ele seja o arcanjo Miguel. E isso não atrapalha em nada na soterologia e não faz de nós hereges, ok? Vamos lá. A própria declaração do anjo mostra que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo não são as mesmas pessoas. Isso, para mim, é um ataque à cristologia. E, por fim, uma das declarações deles mais fortes e perigosas é o seu exclusivismo. Eles acreditam ser a única igreja, né? A igreja remanescente para o tempo do fim. E consideram as outras igrejas, as outras denominações, presbiteriana, batista, assembleia, como Babilônia, que ensinam doutrinas falsas. E você sabe que toda igreja que arroga para si ser a única detentora da verdade, isso é muito perigoso, isso é tipo de seita. Nós sabemos que a salvação não está contida em uma só denominação, mas em uma só pessoa, Cristo Jesus. Então essa é a minha... Então vamos lá. Concordo com você, Paulo Júnior. Pastorzão, concordo com você. E aqui eu faço uma meia-culpa. Nós, adventistas, viemos de um movimento chamado restauracionista, né? Em que começa a rejeitar a história da igreja, o envolvimento da história com o Estado, esse flerte com o iluminismo, com a filosofia grega. E, então, o movimento adventista rejeita muitas influências externas, né, sobre as doutrinas. E houve um período na história, principalmente no começo do movimento, em que foram escritos muitas coisas mesmo, dizendo que aqueles que não aceitam a verdade são Babilônia, né? E que a igreja adventista é a igreja verdadeira, é a igreja remanescente. Então eu quero fazer um parênteses aqui. Veja, nós não somos exclusivistas, a ponto de dizer que só nós seremos salvos. Isso aí como eu falei, existem muitos irmãos que falam muitas besteiras. Alguns líderes da nossa igreja já falou isso já, mas eu acredito que a igreja adventista está mais madura quanto a isso. Nós cremos que muitas pessoas serão salvas na igreja do pastor Paulo Júnior, na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente crê na sinceridade e a luz que a pessoa recebeu, ela será salva, né? Então veja, nós não somos exclusivistas, né? Então isso aí já é algo perigoso. Quando é mencionado que outras igrejas são Babilônia, eu quero que você entenda o contexto, né? Porque nós cremos o seguinte, que haverá apenas um povo fiel às Escrituras. E veja, existem verdades que nós cremos que é absoluta, dentre elas a mortalidade da alma
e a guarda do sábado, da lei eterna de Deus, né? Então todos aqueles que vão contra ensinamentos claros na Bíblia, eles estão se ajuntando num bem comum, né? Por exemplo, o pastor Paulo Júnior diz que em suas pregações que o romanismo, né, é algo absurdo, é errado, tal. Mas veja, muitas igrejas se alinham nesse bem comum. Eles acreditam na mesma coisa, mortalidade da alma, coisa que a Bíblia imortalidade da alma, coisa que a Bíblia não diz, a gente crê assim, né? Então estão em coerência com o romanismo. Outra coisa, a guarda do domingo. Quem instituiu essa questão de domingo foi a história, o próprio romanismo que decretou isso, e muitas igrejas evangélicas guardam o domingo, não o sábado que está na Bíblia, né? Então, assim, são declarações fortes, confesso, né? Dizer que os outros são Babilônia. Mas veja, a gente crê que eles são Babilônia a partir do momento que recebem uma luz e por questões egoístas e por questões de conforto, enfim, não aceitam as verdades. Aí sim serão Babilônia, né? Por exemplo, existem muitas pessoas em suas denominações que serão salvas pela luz que recebeu, né? Agora, uma vez que conhece certas verdades e rejeita por questão de tradição, por questão que a maioria está seguindo, se torna Babilônia, entende? Então, assim, essa é a nossa posição. Mas não diga que nós somos exclusivistas, né? Isso não é o que a igreja crê, né? A igreja, líderes já falaram isso no passado, mas hoje eu acredito que isso está mudando, estamos mais maduros, né, em dizer isso, né? Então, nós somos uma igreja que possui diferenças, isso é verdade, né? Mas isso não nos torna melhor que vocês. Olha, por favor, não entendam isso, tá? E eu faço uma meia-culpa aqui, por muitas vezes a gente dá esse tom de exclusivismo, né? E de alguma forma diminuir a crença dos outros, né? Então isso eu faço uma meia-culpa. Vamos continuar. Opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que ela está equivocada em todas essas doutrinas e eu acho que ela se difere do cristianismo histórico em razão disso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito bem, voltando aqui para a gente terminar o vídeo para não ficar muito longo. Então veja, eu primeiro quero dar os parabéns ao pastor Paulo Júnior, né? É um dos poucos que discordam do adventismo e falam com educação, né? Então foi muito bom ver essa discordância, né? E espero que se um dia esse vídeo chegar até ele, que ele diminua essa lista. Existem realmente discordâncias, é verdade, né? E a gente não vai negociar isso, assim que nós cremos. Mas cremos que nos últimos dias tudo vai ser esclarecido e haverá apenas um povo do Senhor, tá certo? Então, assim, Deus abençoe seu ministério, Paulo Júnior, né? Você tem influenciado muitas pessoas, né? E alguns seguidores dele que estão aqui assistindo. Então, vai aqui o meu abraço para você e que você entenda que nós temos diferença, mas a gente pode conviver. E dizer que nós não participamos do cristianismo histórico por causa dessa diferença, eu acho que é um exagero, né? É um exagero. Existem muitos evangélicos aí que fazem coisas piores e são considerados históricos, tá bom? Mas era isso que eu queria dizer. Foi muito bom aqui reagir a esse vídeo. Agradeço a sua companhia. Assista os nossos últimos vídeos aqui para você entender melhor esse assunto. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu que é seguidor do Paulo Júnior e que agora precisa de uma resposta sobre esse assunto, né? Que Deus nos abençoe, gente. Que possamos discordar com elegância e viver juntos, né? Nós não estamos aqui brigando um contra o outro. A nossa luta, né, é contra o mal, né, o inimigo. Precisamos unir forças, né? Mas, claro, cada um tem as suas crenças e nós não vamos negociar esses pontos importantes, ok? Deus abençoe você, um forte abraço e nos vemos aí na semana que vem ou nessa semana, né? Eu pretendo gravar mais alguma coisa aqui, beleza? Deus abençoe, valeu, até mais, gente. Se inscreve no canal aí, pô, se inscreve no canal.